Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você vai estar assistindo esse podcast, mas desde já quero agradecer que você está aí, né, nos dando essa audiência, nos dando a sua participação. E que bom que você está aí. Fico muito feliz, muito obrigado. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida desde já. Esse é o programa Me Conte Aí. E hoje eu vou estar aqui com uma pessoa muito especial, um amigo meu, uma pessoa muito abençoada, e nós vamos estar conhecendo a sua história. Mas antes disso, eu quero que você vá lá, deixe seu like, tá bom? Compartilhe, convide seus amigos. Esse programa está muito especial e precisa que você vá lá e dê seu like e compartilhe. E você também pode ajudar o nosso trabalho também, sendo voluntário ou também ofertando. Está aqui agora, você pode ofertar, fazer sua oferta liberal, de coração, tudo aqui é feito de maneira voluntária. Deus abençoe sua vida e vamos ao nosso entrevistado hoje, meu amigo e irmão Pastor Alex, vereador da cidade de Aracaju. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para aqueles que estão nos acompanhando agora. É um prazer imenso estar aqui agora com o Pastor Ari e vamos estar aqui batendo um papo, falando um pouco da nossa história, falando um pouco do nosso passado, do nosso presente e também do nosso futuro, Pastor Ari. Perfeito, Pastor Alex. Me conte tudo, não me negues nada. Me conte, o senhor é natural de onde, nasceu onde, como é que foi a sua história de vida até chegar ao ministério? Então, a minha história de vida, Pastor Ari, é igual a muitos que chegam na igreja com problemas, com dificuldade, né? Eu nasci em São Paulo, Guarulhos. Então, mas, paulista, né? Paulista. É paulista ou paulistano? É paulista, mas só no documento. Porque com um ano de vida eu cheguei na cidade de Itabaiana. Então eu nasci. Meu pai, ele é paulista e a minha mãe é itabaianense. E aí então, vou começar do começo porque a história é muito grande. Como toda jovem sonhadora, minha mãe, aos 19 anos, foi morar na cidade de São Paulo. Ela foi lá para trabalhar numa fábrica de tecido e lá ela encontrou o meu pai. Então eles se conheceram no trabalho, se gostaram e começaram a namorar e foram morar juntos. Só que meu pai, ele era alcoólatra, mas era aquele alcoólatra mesmo, pastor, de raiz, né? De raiz, vendia tudo dentro de casa. Meu Deus. Eu, depois já de um certo tempo, já na adolescência, minha mãe sentou comigo, contou toda a história e o motivo pela separação, né? Então meu pai, ele era alcoólatra raiz mesmo, ele vendia tudo dentro de casa. Minha mãe contou para mim que ela tinha que ter uma sacola e dentro da sacola ter o leite em pó e ter ali todo a mamadeira, todo o material ali de... Pra escapar, né? Sim, de dar o alimento para mim, porque até isso daí ele ia vender para trocar por bebida. Ele vendia televisão, sofá, a casa era toda vazia. Então, minha mãe lutou tanto para ele deixar de beber e ele não conseguiu. Ele não largou a bebida. E aí o pivô de tudo foi que um dia ele preferiu o vício, a cachaça 51, do que eu e a minha mãe. Então ela separou dele, voltou para a cidade dela, Itabaiana, e aí com um ano eu cheguei na cidade de Itabaiana. Chegando na cidade de Itabaiana, eu fui morar com a minha avó, e aí depois a minha mãe, ela ingressou em um outro relacionamento, decidiu também morar com essa pessoa e foi morar. Só que essa pessoa que foi morar com a minha mãe, ela disse, eu aceito você, mas não aceito seu filho. Então eu fiquei morando na casa da minha avó até os 8 anos de idade. E eu fiquei muito revoltado com isso. Imagino. Porque você já teve uma separação, embora que eu ainda não entendia, que era criança, né? Sim. Mas aí ver a minha mãe indo embora e eu ficar na casa da minha avó. Aos 8 anos, a minha mãe conseguiu convencer esse padrasto meu, de eu ir morar com eles porque ela engravidou. E aí ela disse para ele, olha, porque Alex venha para cá, morar com a gente para me ajudar a criar essa criança, essa filha que eu vou ter. E aí eu fui morar nessas condições com eles, não por amor, não porque tinha que morar, mas porque ia ajudar ela na criação. Sim. Dessa minha irmã e depois ver a segunda irmã. Então foi assim, a família desse jeito, passamos muitos problemas. Aos 10 anos eu comecei a usar drogas, conheci a maconha aos 10 anos, tão jovem.
esse padrasto... É uma criança. É uma ainda. criança. Criança. Mas eu sempre tive um tipo assim mais Sim. maduro, mais... Acho que devido também à própria vida, né? A própria criação. E esse padrasto, ele maltratava muito, batia na minha mãe também várias vezes. E eu tinha um desejo muito grande de tirar a própria vida dele por conta disso, né? Claro. E eu comecei a usar drogas. Aos 12 anos já comecei a andar com pessoas barra pesada. Já comecei a entrar no mundo totalmente errado. Não fiquei só nas drogas, mas a gente partiu para outras coisas. Tinha muito ódio, muita mágoa, muita depressão, muito desejo de matar esse padrasto por conta dessa situação. E assim foi a nossa vida, né? Esse período da infância. Mas aí eu tive um pai, o pastor Ari, que é o nosso pai grande, o nosso pai eterno, que teve misericórdia de mim. Sim. Porque aos 13 anos eu fui para a igreja. Depois de passar por todos esses problemas, frustrações, drogas, uma família destruída, mas aos 13 anos eu fui para a igreja. É muito interessante a forma... Lá em Itabaiana mesmo? Lá em Itabaiana mesmo. E olha que bacana a forma que eu cheguei na igreja. Eu estava num sábado, como qualquer outro, e eu senti um desejo mas muito grande de ir para a igreja, mas muito grande mesmo. Sabe, você tem desejo de comer uma comida, tá com fome, beber uma água, tá com sede. Eu tive desejo de ir na igreja, do nada. Eu não tive alguém não teve um convite para ir para a igreja, ninguém chegou, vamos para a igreja amanhã, ou ouvir um programa de rádio ou televisão, não. Simplesmente tive um desejo. Então, no outro dia seguinte, no domingo, eu me acordei, 5 da manhã, me arrumei e eu fui para a Igreja Universal do Reino de Deus. O primeiro a chegar na igreja no domingo. Caramba. Tipo assim, é uma coisa inexplicável, porque você... Totalmente inexplicável. Geralmente a pessoa chega na igreja porque alguém Empurrado. faz... empurrado, forçado. Forçado. Eu digo e creio que foi Meu o próprio Deus que me chamou, que me escolheu. Sim. E aí chegando na igreja, eu fui... Assim como eu entrei no mundo das drogas de uma forma precoce, assim como eu precocemente também fiz muitas coisas erradas, eu também me entreguei para Deus rapidamente, precocemente. Não fiquei aquele tempo, deixa eu observar, deixa eu ver quem é o pastor, deixa eu escutar a pregação. Primeiro domingo que eu fui para a igreja, esse domingo quando eu cheguei lá, eu fiquei de olho aberto, observando o pastor pregar, vendo as coisas, os movimentos. Mas no segundo domingo eu já fechei os olhos, já falei com Deus, já fiz a minha oração do meu jeito. Mas o primeiro dia o impacto já foi grande de você assim, agora eu preciso ficar aqui, então. Não, eu preciso mudar a minha vida. Você teve essa consciência. Sim, de imediato. Meu Deus, que coisa extraordinária, viu? É verdade. É só coisa de Deus mesmo. Porque com uma criança de 13 anos de idade, ter essa noção de ir para a igreja, de querer Jesus, e sem ninguém estar forçando, né? De ninguém estar empurrando, tá ali, né? Ali eu creio que foi um chamado de Deus mesmo. Sim, sim. Hoje às vezes, nas orações que eu faço, quando eu estou conversando com Deus sozinho, eu falo para Deus que eu creio que eu vim para esse mundo para servir a Deus. Eu já vim para esse mundo nesse propósito. Eu não vim para esse mundo... O diabo tentou tirar você do propósito, mas não teve conseguiu. Como. Acho que nos primeiros anos da minha vida, com uma família destruída, com os problemas familiares, pai, mãe. Inclusive meu pai, ele já é falecido, né? Eu nunca vi ele na minha vida, nem por foto. Porque a minha mãe separou, ele ficou em São Paulo, né? E ela veio para cá. Então, ela rasgou todas as fotos. Eu nunca tive contato, não sei nem como era a imagem do meu pai. Mas aí, voltando a onde a gente estava, então cheguei na igreja. Então, na terceira semana, me batizei nas águas. Terceira semana já me batizei nas águas. Eu tinha muita mágoa, muita raiva, saí pedindo perdão para as pessoas que eu tinha mágoa. Passei a ser fiel nos dízimos, nas ofertas de imediato também, que é um mandamento de Deus, Malaquias 3:10. Já não quis mais usar drogas, abandonei as amizades erradas, ao ponto que eu lá nas ruas de Itabaiana, eu vivia muito nas noitadas. Com 13 anos,
12, 13 anos, eu chegava em casa 2 horas da manhã. Você vê uma criança praticamente, Sim, uma né? criança. Mas lá em Itabaiana tem a Ronda, não sei se o senhor conhece Itabaiana, Sim, na, conheço. na avenida, naquela principal, assim que a gente entra em Itabaiana, tem lá a Ronda do lado direito. Eu passava as noites naquele lugar ali, naquela esquina. E às vezes a gente usava drogas ali, cometia alguns Delitos, né? ali naquele lugar, ou descíamos lá pro centro de Itabaiana. Então a gente chegou, já se batizou nas águas, e eu tive outro privilégio. Qual privilégio eu tive? Nos meus primeiros dias, semanas de igreja, eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. Romanos capítulo 8 é a palavra que mais me marcou. Que diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quando eu ouvi essa pregação, veio um temor tão grande dentro de mim que eu disse, eu tenho que ter o Espírito Santo. E o interessante, pastor, é que ninguém estava ali conduzindo, né? Ninguém estava ali falando, olha, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que buscar o Espírito Santo. Não, isso veio... Que é o normal, né? É normal. É o normal, né? Hoje nós, como pastor, nós pregamos para as pessoas buscar para ter o Espírito Santo, Sim. luta para ter o Espírito Santo. Ninguém... O seu despertamento foi você e Deus. Foi ali. Deus ali. Então, depois que eu vi essa pregação, veio um temor tão grande dentro de mim, eu falei, eu tenho que ter o Espírito Santo. Então eu comecei ali uma maratona. E eu orava de madrugada, buscava de madrugada, eu jejuava todo dia, de domingo a domingo, querendo o Espírito Santo, fazia propósito, leitura, para receber o batismo com o Espírito Santo. Com 6 meses que eu estava na igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma quarta-feira à noite, era feriado, eu fui para a reunião pela manhã buscar o Espírito Santo, depois voltei à tarde para buscar o Espírito Santo e depois retornei à noite para buscar o Espírito Santo. E na reunião da noite eu fui batizado. Recebi o Espírito Santo e aí dali começou. Começou a mudança, começou... Se a gente já procurou mudar com as nossas próprias forças, decisões, agora quando o Espírito Santo entra, a gente acaba tendo a mente de Cristo. Com certeza. E a gente já passa a ter outra visão de tudo. E aí que fui levantado a pastor com 15 anos, pastor auxiliar. Sério? Com 15 anos de idade? 15 Também anos. com essa paixão toda, o pastor viu essa... Ele conseguiu compreender. Mas olha outra coisa interessante, pastor Ari. Na época tinha um pastor lá, que era o pastor Edilson Ferreira, que hoje ele é pastor na Bahia. E ele fazia reunião de candidato a obreiros. Eu participava dessa reunião. Só que eu não podia ser levantado a obreiro porque eu ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E todo domingo, 2 horas da tarde, ele fazia reunião com os candidatos a obreiro. Aí pregava, fazia aquela busca e chegava de um por um e perguntava, vem cá, já recebeu o Espírito Santo? E quando chegava na minha vez, eu não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Aí eu falava, não, pastor, eu não recebi. E todo domingo eu já ficava com vergonha de falar para ele que eu não tinha recebido o Espírito Santo. Aí eu fui batizado com o Espírito Santo na quarta-feira. Falei, domingo agora eu quero ver. Quando o pastor me perguntar, eu vou falar, já fui batizado com o Espírito Santo. Quando foi no sábado, o pastor foi trocado, foi transferido. O pastor Edilson Ferreira foi embora, ele veio para Santa Catarina, que antigamente era a sede aqui de Aracaju, sim. E foi outro pastor. Falei, e agora? Eu estava esperando esse momento para falar que era a única coisa que estava faltando para eu ser levantado a obreiro, e o pastor foi embora, e agora? Aí veio outro pastor. Aí eu fui para a igreja no domingo pela manhã. Aí eu tô limpando, que eu costumava sempre chegar na igreja 1 hora antes. O culto era às 7 da manhã, eu chegava às 6, porque eu pegava a vassoura, varria a igreja, passava um cheirinho na igreja para ficar bem cheirosa. Com a maior felicidade, né? Para quando as pessoas chegassem, sentir aquele ar de limpeza. Aí eu tô lá passando pano lá limpando. Daqui a pouco o pastor novo chega e passa pelo meio do salão no corredor. Aí falou, meu filho, quem é você? Eu falei, sou Alex, pastor. Você é o que aqui? Eu falei, sou candidato a obreiro. Você tem o Espírito Santo? Eu falei, sim, senhor. Então a partir de hoje você é obreiro. Sem nem me conhecer, nem saber a história. Ele viu sua atitude, né? E eu tava esperando não precisava mais falar mais nada.
E aí no outro domingo aquela semana foi uma maratona para comprar o uniforme, a camisa branca, a gravata azul e a calça azul. Aí comprei, no outro domingo já estava lá de uniforme de obreiro. E aí já comecei a me interessar para aprender a fazer reunião. O que é que eu fazia? É bom que a gente tem um tempo muito grande aqui, né, no podcast. Sim. Lá na minha casa, eu morava no bairro Marianga, lá em Itabaiana. E aí lá no bairro, minha mãe ia trabalhar, eu pegava as cadeiras da mesa, colocava na frente da lavanderia, colocava a Bíblia como se a lavanderia fosse o púlpito e colocava as cadeiras lá na frente da lavanderia, colocava os brinquedos, as bonecas das minhas irmãs e eu ficava pregando ali. E eu tô falando isso aqui, eu nunca falei pra ninguém, tô falando aqui em primeira mão hoje. E aí comecei, e aí fui treinando, já imaginando a minha vida no altar. E aí o pastor já me chamou para mim fazer alguns trabalhos especiais. Lá na cidade de Itabaiana nós começamos... E ele não sabia que você já estava treinando, Já estava treinando. Porque quando o desejo é colocado dentro da pessoa pelo Espírito Santo, então ela começa a seguir a voz do Espírito. Diferente, totalmente. E aí o pastor me chamou também para fazer alguns trabalhos especiais e nós começamos a fazer como obreiro novinho, eu tinha 14 anos quando isso aconteceu. Eu me converti com 13, aos 14 já estava de obreiro e aos 15 foi levantado auxiliar. Então entre 14 e 15 anos a gente fazia trabalho especial em Campo do Brito, Malhador, um povoado chamado Saco Torto, lá em Malhador, Frei Paulo, Areia Branca. A gente já fazia esses trabalhos assim, começava lá para fazer o núcleo, juntava as pessoas para pregar e falar de Jesus para elas, fazer oração. E você cheio da vontade do Pai para fazer isso, hein? Era um prato cheio, né? Isso. Era unir a fome com a vontade de comer, né? E na época eu trabalhava numa cerâmica chamada Cerâmica Engino, estudava e ainda tinha tempo para fazer esses núcleos, esse trabalho especial. Final de semana, os 2 dias que eu tinha de folga, que era no sábado, no domingo, era tudo para Jesus. Pastor Alex, e me conte uma curiosidade. O período da conversão veio dessa forma, mas entre a conversão e a transformação existe uma diferença muito grande. Sim. Tem muita gente que se converte, mas não se transforma. Me parece que no seu caso aconteceu as duas coisas. É uma curiosidade minha. Você era viciado já em drogas com essa idade, 13 anos. Deixar as drogas foi difícil, foi complicado para sair ou demorou ainda algum tempo? Ou essa paixão também tão avassaladora já destruiu tudo isso? Quando eu tive acesso à verdade, pastor Ari, eu usava drogas hoje. Eu conheci a verdade hoje. No outro dia eu falei, eu não coloco mais um cigarro de maconha na minha boca. Por quê? Porque você descobre algo mais forte do que aquela droga. Você descobre algo que é mais valioso, uma coisa valiosa, um tesouro. Quando a Bíblia fala sobre o tesouro, né, que o Senhor Jesus, a nossa salvação é o tesouro. Então, quando aquela palavra chegou até a minha mente, o meu coração, eu falei, aqui tem um tesouro, eu não posso perder esse tesouro por nada nesse mundo. Não vou deixar as drogas ameaçar isso. Não vou deixar as amizades. Eu fui radical. Mas radical mesmo. Quando eu me batizei nas águas, eu disse, a partir de hoje eu não vou colocar mais um cigarro de maconha na minha boca, eu não vou mais, eu bebia muito. Eu bebia muito todo final de semana, eu não bebo mais. Quer dizer, foi uma mudança... Foi uma conversão com transformação radical. A gente sabe também que há também a necessidade, o corpo pede, o corpo quer. Abstinência, então, entendeu? Por isso mesmo. A gente combateu isso. A gente lutou contra isso. A carne pedia, mas isso aqui eu não posso fazer, isso aqui não é certo. Você era travado pela palavra, né? Sim. Você deixou que a palavra fosse sua trava, né? Eu não vou deixar que o Espírito Santo saia da minha vida por causa disso. E eu me alimentei muito. Eu sabia que eu precisava de um alimento espiritual, por isso eu foquei muito na Bíblia, foquei muito no jejum, foquei muito na oração. Eu alimentei o meu espírito mais do que a carne. Porque sabe que quando o espírito dá forte, ele vence. Quando a carne está forte, a carne vence. Sim. Então, a minha carne era forte, mas... É uma luta diária. Diária.
Mas eu sabia a necessidade de eu alimentar meu espírito. Por isso que eu saí da igreja, saí daquela reunião com a decisão. Hoje eu vou alimentar meu espírito. Por isso que eu já me preocupei em ter uma Bíblia para ler todo dia, orar todo dia. Eu orava 3 vezes por dia, jejuava todos os dias. Então eu acabei tirando a força que a minha carne tinha e dado a força ao espírito. Perfeito. É difícil, mas quando a pessoa está decidida, a pessoa, como eu falei, quando ela encontra o tesouro, ela fala, eu não posso perder esse tesouro. Embora difícil mesmo servir ao cão, né? Difícil mesmo servir ao cão, porque na condição que você estava indo é que era muito mais difícil. Porque as pessoas falam assim às vezes, é difícil servir a Deus, é difícil servir o cão. E além de... Porque assim, o cão que faz coisas com você que... Então assim, cada um escolhe o seu difícil. Se você acha que é difícil servir a Deus, muito mais difícil é servir ao Satanás, que exige uma tortura permanente da sua vida, né? E humilha o ser humano. Humilha, coloca no chão, coloca, sabe, para fazer as piores coisas. Isso para mim é que é difícil. Então, há uma certa controvérsia nesse difícil aí, porque Jesus tem um fardo leve. Como é que é difícil, né? Jugo suave, fardo leve. Jesus motiva a gente, perdoa. Perdoa, deu o Espírito Santo, deu a palavra, deu a fé, deu a graça, deu a unidade, deu a vida, deu a paz. Pelo amor de Deus. Então você entendeu isso de uma maneira muito rápida. Acredito eu que o que falta nas pessoas hoje, pastor Alex, é interpretar o que o senhor interpretou. Porque essa interpretação lhe trouxe um benefício. Você vê, com 15 anos você já estava liderando uma igreja. Já... Aos 15 anos eu comecei a ser pastor auxiliar, né? Você era pastor auxiliar. E com que idade os seus... 17 anos. Já estava liderando uma igreja? Minha primeira igreja foi Carmópolis. Eu fui assumir uma igreja de Carmópolis. Na época tinha 100 pessoas. Com 17 anos eu estava fazendo rock and roll pesado ainda. Isso, Minha primeira igreja foi Carmópolis, 17 anos. Já estava com a igreja, dirigindo uma igreja. Casei com 20 anos. 20 anos já estava subindo no altar. A minha esposa... Carmópolis é bem distante não é tão perto de Itabaiana, né? Mas na época, lá em Itabaí, quando eu estava em Itabaí, eu me converti, teve todo esse processo. No dia 2 de abril de 99, eu já vim aqui para Aracaju, para Santa Catarina, como pastor já. Então, eu já vim para ser pastor aqui. Aí morar aqui então também? Eu fiquei 3 meses ali na Santa Catarina. Depois fui transferido para a igreja do Conjunto Jardins, em Socorro, para ser pastor auxiliar lá. Depois fui transferido para a igreja de Maruim, para ser auxiliar também. E lá de Maruim é que eu fui para Carmópolis para ser pastor titular. Titular já, então. Todos esses campos foi você sendo experimentado, né? Porque gerando experiência. Experiência, aprendendo, amadurecendo, sabendo como lidar com as situações. Foi o que Deus fez com Davi, né? Davi foi escolhido para ser rei, foi ungido rei, mas só depois de um período, de um tempo é que ele foi coroado. Deus fez ele estar ali do lado de Saul, aprender, manejar espada, escudo, liderar. E assim Deus faz com todos, né? Verdade. Então assim, ele nos preparou ali nesse período. E aí com 17 anos você assumiu sua primeira igreja então. Carmópolis. E aí, você tá com que idade hoje? Hoje eu tô 43 anos. 43 anos, então já fazem mais de 20 e tantos anos aí que você... Hoje eu tô com... São 27 anos, né, de pastor. 27 anos de pastoreado. E 30 anos servindo a Cristo. Que eu entrei na igreja com os 13, né? Então são 30 anos aí servindo a Deus. E 27 de ministério. De ministério. Caramba. E de lá pra cá foi só dirigindo outras igrejas? Sim, eu de lá pra cá eu passei em várias igrejas aqui no estado de Sergipe. Depois fui transferido. A Igreja Universal tem esse modelo, né? De não deixar que o pastor fique muito tempo naquela congregação, né? E qual o objetivo disso, pastor Ari? Por que a igreja age muito assim? Porque muitas vezes a pessoa se apega muito à igreja, à igreja, ao pastor. E o nosso objetivo é que a pessoa se apegue a Jesus. Porque você acaba convivendo muito com o pastor tá ali em cuidado, ajudou a pessoa a vencer os conflitos, problemas, dificuldades. Pensa que é ele o cara que está fazendo isso, né? E na verdade o pastor foi usado pelo
próprio Espírito Santo para fazer Perfeito. aquilo ali. Ele é apenas um instrumento. É um instrumento. Então, para que não acabe interrompendo o relacionamento da pessoa com o Espírito Santo, Sim. então o pastor é transferido para outro lugar. E claro, e Deus sabe o tempo. Tem pastores que demoram um pouco, tem outros que demoram muito tempo. Não tem um tempo determinado. É o Espírito Santo que... Ou seja, a igreja entende que ali é uma missão. É uma missão. Não é local para fazer amigos e fundar raízes. Na verdade, a igreja missão, entende, né? que a nossa missão é ganhar a alma das pessoas para Jesus. E aí eu fiquei um período aqui em Sergipe, depois eu fui transferido para Alagoas. Aí fiquei 5 anos em Alagoas. Então você foi para outro estado? Depois fui para Pernambuco, fiquei 10 anos em Caramba. Pernambuco. Depois eu fui para São Paulo, fiquei 1 ano em São Paulo. E aí voltei em 2018 para cá. Rapaz, que campo de experiência vasto, então o senhor foi adquirindo, né, em todos esses locais, as diferenças culturais. E vai aprendendo aqui, E para aprende. São Paulo você nasceu lá e volta agora como pastor. Mas a gente voltou como pastor, a gente nem lembra da nossa origem mesmo. A gente chega lá com um ano, né? A gente chegou lá. Nem sotaque de paulista o senhor tem mais. Aliás, eu acho que nunca teve. Né? Nunca tive, não. E a gente convive com muitas pessoas, aí aprende um pouco um com o outro. E qual a região de São Paulo que o senhor esteve lá? Não, quando eu fiquei lá, eu fiquei no Brás. Eu fiquei no Brás 6 meses e depois fui para Campinas. Aí fiquei mais 6 meses em Campinas. Até 2018 agora. Até 2018. Então já foi no período já do tempo de Salomão. Já sim. A gente pegou o templo de Salomão, tinha há pouco tempo que tinha sido inaugurado, né? E aí depois a gente já voltou aqui para a terra. Eu não imaginava que eu ia voltar para Sergipe. Geralmente quando a gente é transferido para outro estado... É de lá para outros, né? Mas aí de repente você volta para Sergipe e entra no processo político. Também é convite da igreja como missão também. Na verdade, eu cheguei aqui, não tinha nenhum projeto político, né? Era o mesmo trabalho, ganhar almas, trabalhar. Só que aí em 2021, então nós fomos escolhidos pela direção para representar representar a instituição nessa área, né? 2021. Por quê? Pela história, pelo legado, pela fidelidade a Deus, à instituição, ao povo, pelo histórico também. Você daqui ter aberto vários trabalhos aqui também. Eu acredito muito nesse legado que a Igreja Universal ela aprendeu logo cedo, da importância da atividade política. As igrejas demoraram muito tempo de descobrir a importância disso. Mas a Igreja Universal foi uma das pioneiras a descobrir e detectar que os nossos inimigos estavam criando as mesmas estratégias que os inimigos de Daniel criaram. E a política, ela não é da agora, né? Lá no passado, nós tínhamos um homem chamado José de Arimateia, né? Que era um senador naquela época. Sim. E o corpo de Jesus foi colocado na cruz. Naquela época havia uma lei que todo corpo que fosse morto na cruz não tinha o direito a um enterro decente. Tinha que ser jogado na vala para ser comido pelos corvos, pelos animais. Sim. E assim isso ia acontecer com o corpo de Jesus. Sim. Mas havia um homem influente naquela época, um senador chamado José de Arimateia, sim, que foi até o governador daquela época pedir o corpo de Jesus. O corpo de Jesus, se não fosse aquele senador, o corpo de Jesus ia ser dilacerado, envergonhado. O Salvador, o Filho de Deus desse jeito. Iria constranger a profecia. E Jesus já queria mostrar ali, dentro da Bíblia, que nós lemos hoje e observamos, a importância da política. E política é coisa de Deus. As pessoas se pegou muito uma frase que política era coisa do diabo, e o diabo se apossou disso, né? Porque ele não tem nada, nem a chave da casa dele ele tem. Já foi tomado das mãos dele. Então é preciso que a gente venha interpretar. Se vem o mal da política, o bem virá dela também. Porque as pessoas que estão lá, que foi colocada pelo povo, fazem o bem ou fazem o mal a partir do seu voto. É você que tem o poder de decisão, né? Então, assim, se você decide por pessoas de bem, como está aqui o pastor Alex, uma pessoa séria, já mostrou isso em toda a sua história. Hoje é vereador da cidade de Aracaju. Veja que história extraordinária, né?
Porque às vezes as pessoas não percebem o que significa isso. Mas veja, o senhor hoje é vereador de uma cidade com mais de 600 mil habitantes. Sim. O seu poder de votar em algo decide sobre a vida de 600 mil pessoas. Isso é muito sério. São 26 vereadores que decidem sobre a vida de 600 mil pessoas. Mais de 600 mil pessoas. Então, assim, isso é muito nobre. Eu vejo isso com muita nobreza. Um cargo eletivo é uma coisa muito nobre. Então, e se a Igreja Universal construiu esse entendimento é porque o senhor passou pelo crivo da decisão dele, porque é uma das igrejas mais, eu diria assim, mais sérias do ponto de vista daquilo que faz é a Igreja Universal. Muito poucas pessoas conhecem de fato o trabalho da Igreja Universal. Mas ter uma ideia, a Igreja Universal tem mais de 1000 templos dentro de presídios. Nenhuma denominação religiosa consegue fazer esse trabalho que a Igreja Universal faz. Eu tava... Já são mais de 2.500, eu tô aqui me corrigindo, me atualizando aqui, o meu irmão Oliveira. Obrigado, irmão. Já são 2.530 templos dentro dos presídios. Eu tava agora... Obrigado por me atualizar. No Brasil inteiro. Eu tava atendendo uma jovem agora, antes de vir pra cá pro programa, e aí ela não é da igreja, não. E aí eu conversando com ela, ela se interessou muito pelo trabalho da igreja, eu comecei a mostrar para ela as atividades que nós temos no FJU, que é o grupo jovem, né? Força Jovem Universal. Aí eu comecei a mostrar os projetos do esporte masculino, feminino, cultura, o projeto universitário. E aí quando eu comecei a mostrar a página do Instagram, ela ficou fascinada. Falou, como é que a igreja tem tudo isso? Eu nunca ouvi falar. Aí eu falei para ela, justamente porque a mídia, ela não quer mostrar as coisas boas, ela só quer mostrar coisas ruins. Sim, sim. Por isso que você nunca ouviu falar desses projetos. Eu falei, isso aqui é só o Força Jovem. Nós temos o trabalho, pessoa que tem depressão, pessoas que... Os Calebs, que são os idosos, atividades físicas para os idosos. Nós temos o trabalho no presídio. Nós temos trabalho, pastor Ari, até no cemitério. Nós temos um grupo chamado Grupo Consolador, que vai lá no cemitério consolar as pessoas que perderam um ente querido. Quer dizer, mas a gente é um trabalho muito grande, muito vasto, e o principal deles é levar a pessoa ao batismo com o Espírito Santo, o ensino da palavra, mas as pessoas só atentam para aquilo que é má notícia. E às vezes acontece uma bobagem, a pessoa já quer aproveitar para alfinetar um trabalho tão esplendoroso. Inclusive a Igreja Universal tem um detalhe que eu considero muito esse detalhe da igreja. Ela está aberta todos os dias. Eu acho isso extraordinário. Porque assim, você pega um prédio e você usa ele por 2 dias e ele fica fechado a maior parte do tempo. A maioria das instituições religiosas, infelizmente, ainda não entenderam a importância daquilo ali aberto para uma pessoa. Eu não estou falando que todos os dias vai ter uma multidão de gente na igreja. Tenho certeza que não foi para esse sentido que a igreja criou. Ela deixa aberto para uma pessoa que quiser entrar. E ela encontrar uma porta aberta, sabe? Eu já fiz vários cultos com uma pessoa só. Eu imagino. Uma pessoa só. E fazer do mesmo jeito que fez a igreja cheia. Isso é extraordinário, mano. Porque isso é prestar um culto, porque culto é uma homenagem, uma referência ao rei que nós adoramos. Então, quando você respeita que tem uma pessoa, mas eu estou fazendo para ele, não importa se tem 1.000, 2.000, 10.000, 5.000 ou uma pessoa, né? E a gente crê que aquela uma pessoa que foi naquele momento, naquela reunião, foi o próprio Deus que permitiu que ela chegasse ali. Perfeito. Aí a gente já usa é fantástico isso. Aquela passagem bíblica, onde tiver 2 pessoas ou mais em meu nome, eu estarei. Então eu já começava o culto assim, eu e a senhora somos 2 pessoas, Jesus está aqui, é o que importa. E acabou. E fazia o culto normalmente. Então a gente tem esse propósito, essa sede de ajudar, de ganhar almas. A igreja é aberta, como o senhor falou aí, de domingo a domingo. Nós temos 5 reuniões por dia. Meu Deus do céu. 5 reuniões todos os dias, de domingo a domingo. Em todas as igrejas? Em todas as igrejas. 7 da manhã, 10, meio-dia,
15, 19 horas. Todos os dias. É para dizer uau mesmo. É impressionante. Mas é porque ali tem um pastor que foi colocado ali para dar Tem assistência. apaixonados, né? Não é nem um pastor, é um apaixonado pelo que faz. Porque se você não tiver apaixonado com essa convicção, é difícil suportar, porque é porque nós temos a visão. tem que ter amor às pessoas. Mano. A visão que foi passado para cada um de nós é que não tem nada mais valioso nessa vida do que a alma de uma pessoa. Tem nada mais valioso. Então, o trabalho que nós estamos fazendo ali, estamos fazendo um trabalho para algo que é valiosíssimo, a alma de uma pessoa. Então, por isso, a gente está ali trabalhando justamente pela alma, porque a alma é eterna. O corpo vai apodrecer um dia, vai ser enterrado. Sim. A gente vê tantos famosos, tanta gente rica, tanta gente poderosa que faleceu. E o dinheiro ajudou a salvar? Ou o dinheiro fez o quê? Teve os melhores tratamentos, foi até para outro país, para ter os melhores médicos, mas acabou morrendo do mesmo jeito. Perfeito. Mas a alma, ela nunca morre. A alma vai para Deus, a alma vai... Para o Seol, né? Para falar bonitinho. O alma sobe ou ela desce. Né? Verdade. Então a gente tem, por isso que nós damos a nossa vida pelo uma alma. Uma alma é valiosa, não tem dinheiro no mundo que paga uma alma. Pastor Alex, me conte agora como é a sua vida agora, então, nesse, digamos assim, nesse primeiro mandato. Você está com 8 meses, né, do seu primeiro mandato. O senhor já falou aí que foi a partir de 2021 que você foi convocado para participar de uma missão que a igreja tem, muito importante, porque se a igreja cristã evangélica não abrir os olhos para a importância política, meu amigo, é como eu falei, vão fazer igual a Daniel. Vão usar a lei para tentar calar a nossa boca. E estão fazendo isso. O Brasil está passando por uma situação muito séria e delicada. Se não tivesse a frente parlamentar hoje, que tem em cada cidade hoje, e aqui vai um trabalho extraordinário que a Igreja Universal faz no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Inclusive, hoje, se eu não me engano, a representação da Igreja Universal em Brasília é muito alta. Sim. Não sei quantos deputados hoje tem, mas deve ser uma bancada muito forte hoje, porque entende a importância da seara política. Se não fosse assim, os nossos inimigos já tinham nos devorado vivos. Essa é a verdade. Então, como é que tem sido essa experiência parlamentar na sua vida? Sei que o senhor gosta muito do esporte, o senhor acabou de falar aí. Sim. É um dos propósitos seu como parlamentar, ativar muito a questão do esporte. Então, me fale como é que está esses 8 primeiros meses de mandato. Então, primeiro, a gente chegou na política em 2021. Eu fui candidato a deputado federal em 2022, né? Então essa é a sua segunda campanha? Aí tivemos ali 16.203 votos. Teve ali, foi o primeiro contato com a política. Para deputado federal? Para deputado federal. Hoje eu não sei muita coisa. Naquela época eu já não sabia nada. Hoje a gente está aos poucos aprendendo, né? E aí nós tivemos essa primeira experiência ali. Tivemos uma votação muito boa, expressiva. E depois que terminou a eleição, eu imaginei o seguinte: já não ganhei, então Deus não me quer mais na política. E aí depois veio novamente a direção da nossa liderança e falou: você vai vir agora para 2024. E a gente começou ali a fazer o trabalho. Primeiro, pastor Ari, eu vou dizer para o senhor uma coisa: para mim não se mudou muita coisa. Por quê? Porque eu já vivo perto do povo o tempo todo. Todo. Eu sou fã de conversar com o povo, fã de estar na casa da vovó tomando café com ela, de aconselhar um jovem, de ajudar uma pessoa, de estar nos projetos. Já fazia parte do seu dia a dia, né? Isso é 27 anos assim. 27 anos que é esse trabalho natural, não é uma coisa forçada. A gente vê às vezes político, não estou julgando ninguém, mas a gente vê o político que na época da eleição ele dá aquele abraço meio sem sal. Abraça a pessoa, você já percebe que ele está abraçando sem querer abraçar, né? Aquele abraço forçado.
Aí depois que passa a política, já é que não abraça mais. A gente gosta de abraçar o povo sem estar na política, estando na política, conversar, estar perto. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então, chegamos na eleição, veio, Deus deu a vitória, deu tudo certo, Deus e o povo, claro, o povo foi lá e conseguimos essa vitória, graças a Deus. E aí começamos o mandato no início de janeiro, e aí eu comecei a observar lá na Câmara o seguinte, tipo aqui eu vou criar um projeto de lei, mas aqui é uma luta, esse projeto vai descer aqui, vai dar um período para ser aprovado. E eu não gosto disso, eu gosto de ver a coisa andar. Eu quero ver o negócio funcionar, eu quero desenvolver o talento, eu quero ver o que eu posso fazer para contribuir na vida de uma pessoa. Então, tô lá fazendo o nosso trabalho, dentro da Câmara, várias indicações de limpeza de praça, limpando bueiro, esse monte de coisa. Temos projetos, colocamos um projeto que já foi protocolado lá, está faltando ser aprovado, que é colocar câmera de monitoramento nas sessões. Uma pessoa autista for ser atendida, tem uma câmera ali para filmar, para ver se a pessoa que está atendendo está tratando bem ou está maltratando. Já foi protocolado, só está faltando descer para... Porque normalmente as pessoas são muito maltratadas. Exatamente. Né? Então o projeto de lei foi protocolado. Tem um projeto de lei Outubrinho Rosa, que é para cuidar das crianças já na infância, que desenvolve câncer. Já está ali perto, já está um tratamento, já fazer os exames preventivos antes. E outros projetos. E aí eu falei, mas eu não posso só ficar nisso daqui não. Só tem as indicações, limpa essa praça, faz isso daqui, resolve aquilo dali, visitando as instituições, contribuindo aqui, mas eu tenho que fazer alguma coisa que vai depender só de mim. Lá eu dependo de todo o sistema da Câmara. Sim. Eu quero projetos que dependam só de mim e da equipe que trabalha comigo. Então nós fundamos o Juntos pelo Esporte no dia 28 de janeiro. Juntos pelo Esporte. Que projeto é esse? Tem imagens dele? Tem imagens, tem fotos, tem tudo. Mas depois já vai providenciar a produção mandar. Então a produção depois manda pra gente poder colocar no ar. Então hoje nós temos o projeto, contratamos um professor de educação física, contratamos uma nutricionista, temos o pessoal da mídia e temos ali 2 enfermeiros para dar suporte. Toda estrutura, montamos tudo. E o que é exatamente esse evento? Vocês vão para os bairros, é isso? Não, hoje nós temos os treinos, que acontece terça. Em várias modalidades de esporte, é isso? Vou falar para o senhor tudo. Vamos lá, passo a passo. Esse é o projeto de treino de corrida, caminhada, funcional. Então o professor faz o aquecimento, o alongamento, aí faz uma planilha de acompanhamento para adultos, crianças, idosos. Ó, você vai caminhar assim, você já pode dar um trote, você já pode correr. A nutricionista dá uma consulta para essa pessoa para ver a alimentação dela, para ver como é que ela tá. Tipo assim, e tudo não só para promover o esporte, mas para trazer saúde para a pessoa. O esporte hoje, pastor Ari, ele vai além de estética. Sim. Hoje as pessoas elas estão muito ansiosas, as pessoas estão muito atribuladas com a vida. Olha, cafezinho, hein? Coisa boa. As pessoas estão muito estressadas, muito ansiosas, depressão. Então a gente quer levar as pessoas a praticar esporte, tirar jovem das drogas, da vida ociosa. Perfeito. Então esse já é um projeto com toda estrutura, uma assessoria bem preparada. Suponhamos que eu me interesse em fazer parte desse projeto. Como que eu poderia fazer aqui agora? Tem lugar para fazer inscrição? Como é que é feito esse trabalho? Então, nós temos tem uma página do Instagram. A pessoa manda uma mensagem pra gente. Pronto, qual que é o Instagram? É @projeto Juntos pelo Esporte. @projeto Juntos pelo Esporte. A pessoa pode mandar uma mensagem pra gente lá, pelo direct, né? A gente já vai agendar com ela.
ela vai chegar no dia dos treinos, lá nós já vamos entregar um termo de responsabilidade e uma ficha de inscrição. E o local fica onde, pastor? Terça e quinta nós realizamos os treinos na Praça da Sementeira e no sábado a gente vai para a Orla. Praça da Sementeira na terça e na quinta. Qual horário? É o parque, né? Parque da Sementeira, a partir das 5h30 da manhã. 5h30 da manhã, Parque da Sementeira, terça e quinta. E 5h30 no sábado, na Orla, ali próximo do farol ali da Coroa do Meio. Ali logo quando a gente vai pra Orla, que a gente vira ali, perto do bar da Janaína. Sim. Ali tem a nossa tenda, uma tenda gigantesca, tem escrito projeto Juntos pelo Esporte. Rapaz, A pessoa já legal. chega lá e já vê tudo. E é só entrar lá que a gente informa tudo. Isso foi em cima, porque a questão da mente está sendo muito detonada pelo vício digital. Exatamente. A gente tem que viciar os nossos jovens e as pessoas em coisas boas. E aí as pessoas estão perdendo completamente o equilíbrio, né, mental. E o esporte é um caminho muito poderoso para essa disciplina. Por exemplo, você já tem que se acordar às 5h30 da manhã. Já é tem bom. que se disciplinar. Quero ver. 5h30 da manhã tem que estar lá já. Então você vai quebrando já uma rotina de ficar até tarde no celular, assistindo série, filme e tal. Que infelizmente virou uma tendência mundial. O Dr. Augusto Cury fala que mais de 50% da população mundial terá transtornos mentais. Aí nós temos outro projeto que é Comunidade em Movimento. Esse projeto é um professor que dá aula de zumba todas as noites em um bairro diferente de Aracaju. Ponto Novo, Porto Dantas, Lamarão, Siqueira Campos e Veneza 2. E também que a pessoa quiser fazer a inscrição desse daí... Também tem lá o Instagram do @Comunidade em Movimento. Aí é outro Instagram, né? Já é outro Instagram, já tem outra página. Entendi. Aí é o professor que dá aula de zumba, depois eu vou mostrar para você também as imagens. Aí uma noite ele tá Ponto Novo, no outro dia à noite tá em outra comunidade. Para quê? Para aquelas donas de casa, aquelas senhorinhas, aquelas pessoas que não têm tempo de ir à academia, Sim. não tem condição de pagar uma academia, então ela vai lá para aula de zumba. E ainda a nossa nutricionista dá suporte. Ela vai lá para dar dicas. E faz também a consultoria para ver qual a alimentação da pessoa. Porque o esporte, se não tiver conectado com a alimentação, nada, não funciona muito. Funciona. Então a gente trabalha com os dois braços. Nós temos outro projeto que nós criamos também agora, que é Aprender para Mudar. Que projeto é esse? Contratamos um professor que dá cursos livres, também nos bairros. Igrejas evangélicas, se o senhor quiser oferecer para os pastores, ele vai lá dar o curso. Aqui no Instituto também. Aqui também. Ele roda a capital toda. Quais os cursos que ele que é oferecido? Ó? Relacionamento interpessoal, atendente de loja e comercial, ética pessoal e profissional, recepcionista, telefonista e curso básico de inglês. Caramba. Então, e todos esses cursos têm certificado? Tem um certificado, tem tudo direitinho. E nós entregamos... E também tem também a página também no Instagram? Tá aqui, ó. Qual que é o nome da página? É Aprender para Mudar. Aprender para Mudar. Então você pode procurar o @ lá. Aprender para mudar. E de repente procurar o curso que você quer fazer e ver qual bairro está tendo esse curso, né? Sim. Ou a própria... E aqui vai ter no Instituto Arte da Fé também. Já vamos... Igrejas evangélicas. As igrejas também invisíveis também poder. Ó, as igrejas invisíveis precisam demais desses cursos. Você que é pastor, que está nos assistindo agora, não deixe. Nós vamos fazer reuniões com vocês para falar sobre esse projeto. Mas vocês precisam entender que a igreja precisa aprender a produzir. A igreja não pode estar parada apenas, sabe, em 4 paredes e os seus membros, seus jovens, tudo lá parado, esperando que caia do céu. Você tem que se desenvolver. Você tem que aprender. E as instituições religiosas precisam aprender a produzir. É isso aí, meu pastor. Então, pastor Alex, tem mais algum outro curso? Tem um projeto Elas com Alex Mello. Oi. É também esporte também? Não, esse projeto daí, o que aconteceu? Na época da campanha,
nós criamos esse projeto, Elas com Alex Mello. Que era para apoio, né? É isso, o apoio da campanha. Então nós conseguimos ali levantar 500 mulheres que foram para o evento para me apoiar. E aí nós realizamos o evento, teve... E daí deu continuidade a esse projeto. Aí eu falei, eu não posso parar com esse projeto, porque geralmente às vezes a pessoa cria esse movimento só no período de campanha. Sim. Falei, as pessoas não podem ser lembradas só no período de campanha, elas têm que continuar sendo lembradas. Então, nós levamos esse projeto adiante. Então, no início do ano nós já fizemos a primeira edição, vamos fazer agora a segunda em outubro. Que projeto é esse, pastor Ari? Nós pegamos 2 palestrantes que vai ali para falar sobre a saúde feminina. Entendi. Aí nós reservamos um espaço, um colégio, uma quadra, e nós convidamos todas as mulheres daquela comunidade ali para participar. Aí nós temos alguns empresários que patrocinam brindes, doam, para a gente sortear entre elas. Então é uma festa para as mulheres. Para as mulheres. Aí nós colocamos os atendimentos nas salas, aferimos pressão, glicose, atendimento jurídico, assistência social para as mulheres. Para as mulheres. Agora em outubro nós já estamos se preparando, nós estamos já organizando para fazer uma palestra para falar sobre a prevenção do câncer de mama e também sobre a saúde bucal. Então são 2 palestras para ajudar as mulheres. Às vezes também não tem condição o tempo de ter um atendimento. Então fazemos isso também, esse projeto. E temos outros projetos que estão em andamento aí. Então só vê que isso tudo em 8 meses. Fora as atividades da Câmara e fora os projetos que nós apoiamos. E fora os enfrentamentos. Né? E fora... Que é a parte mais complexa, né? Fazer o enfrentamento da defesa dos valores e princípios que a gente não abre mão. Não abre, não negociamos, né? Não deve ser fácil, né, pastor Alex? Porque o enfrentamento ali na Câmara é pesado, porque nós temos adversários que se colocam como inimigos da fé. Ele não é inimigo de Alex, mas é inimigo de Jesus. É inimigo do que Jesus fala. É inimigo do que Jesus quer. Se incomoda com a pregação do evangelho. Se incomodam não é com Alex, nem com Ari. Se incomoda com o que Jesus diz através de Alex, de Ari, de Oliveira, de Anne, de todos que estão aqui presentes, de Estezinha. É isso que então eles não são adversários, se tornam inimigos, porque eles odeiam a luz que está em você. Sim. E eles querem apagar de tudo que é jeito. Liberando maconha pro povo, como se maconha fosse uma coisa boa. Liberando aborto, liberando práticas que são ilícitas diante de Deus. E a gente não abre mão desses princípios, porque sabe que no dia que a igreja abrir mão desses princípios, a igreja deixa de existir. Ela não tem porquê, ela não tem sentido de existir. Então a gente sabe que o sacerdócio ali dentro da Câmara não deve ser fácil para um homem de Deus, sem falar dos olhares, né? Porque eles ficam vasculhando. O homem de Deus tem que ser igual aquela sulamita, né? Que tá ali só observando ele andar e ir. Então veja que, na verdade, a missão sacerdotal de um parlamentar cristão é atribuído a ele um nível de sarrafo muito alto, porque ele precisa dar conta. E graças a Deus, não serão apenas 8 meses, será uma história de vida, como nós temos do pastor Mardoqueu, como nós temos do pastor Antônio dos Santos, aqui em Sergipe. Homens que passaram ali por aqueles locais e deixaram exemplos a serem seguidos. Você seja mais um esse exemplo a ser seguido, dando continuidade, melhor. Né? E dando continuidade ao legado deles. Né? Porque hoje está muito pior que naquela época. Tá. Porque a sociedade de hoje, infelizmente, elas estão absorvendo como normalidade coisas que são aberrações. E eu fico imaginando como é que um parlamentar consegue lidar com esse processo, porque não deve ser fácil. Tem que estar no espírito, né? Tem que estar no espírito. Tem que estar no espírito. Porque se estiver na carne, acaba... Aí a bobagem é verdade. Mas quando eu chego na Câmara, eu já chego no espírito, né? Já ando no espírito, já vivo no espírito. Mas quando a gente chega lá, a gente já busca mais a misericórdia de Deus. E o senhor sente essa opressão continuamente lá, pastor Alex? Então, a gente percebe que
o espírito do mal, ele sempre vai querer, de alguma forma, fazer com que a obra de Deus, a palavra de Deus, a coisa não ande. É como eu falei lá no começo, né? A nossa missão é ganhar almas. Então, o mal não vai querer que a gente ganhe almas. De jeito nenhum. Então, a gente sabe, e a opressão não está só lá, mas está em qualquer lugar onde não seja um ambiente que as pessoas falem de Deus, né? Então a gente chega lá para combater tudo isso, chega no espírito e Deus ele vai dar a vitória. A gente sabe dos problemas que José teve, as dificuldades. Sabemos que Davi também teve tantas dificuldades. Sim. Mas em nenhum momento eles se deixaram vencer pelo mal, pela opressão, por nada. A questão é a missão, é o foco. É a gente saber por que a gente está ali. A gente está ali, eu não estou ali como uma missão para minha vida, não estou ali preocupado com o meu futuro, estou ali apenas para defender a fé, defender o povo de Deus, defender a palavra de Deus, defender o evangelho. E a opressão a gente tira tudo de letra. Né? Come com farinha, com bom nordestino, né? Na verdade, quando a luz chega... já é nordestino já. De sangue mesmo, cuscuzinho, né? Mas a gente chega lá na fé. E eu tenho certeza que as trevas acabam sendo dissipadas. Em nome de Jesus. Pastor Alex, tinha mais alguma informação, algo que você gostaria de deixar para todos os nossos internautas, né? Telespectadores, ouvintes? Eu quero só pedir para que todos nós venhamos estar unidos, pastor Ari. Eu estava outro dia conversando com uma autoridade muito grande aqui no nosso estado. E essa autoridade falou assim para mim, eu fiquei muito envergonhado com isso. Mas muito envergonhado, pastor Ari. Quando essa autoridade disse para mim assim, vocês evangélicos, vocês são muito desunidos. Um faz uma coisa, outro faz outra, outro faz outro e outro pensa em outra coisa. Eu fiquei muito, muito envergonhado com isso. Quando na verdade nós temos que ser unidos. Então o que eu quero falar aqui para os amigos que nos acompanham agora, pastores, evangélicos, todos, nós temos que nos unir. Tem um ditado que diz que uma andorinha só não faz verão. Não adianta o pastor Alex estar ali na Câmara, estar ali lutando, estar colocando toda a força dele para proteger o evangelho, para lutar pela família, lutar pelo direito da fé, e outros não fazerem isso. Nós temos que estar todo mundo ainda na fé, ainda que essa pessoa não esteja com a gente na Câmara, em corpo presente, mas em espírito. Ore pelos parlamentares. Ore. Vamos se unir, vamos... Pelos soldados de linha de frente, né? Porque Deus ele já prometeu a vitória pra gente. Agora tem que tomar posse. Mas nós não vamos tomar posse dessa vitória desunidos. Todos temos que estar unidos para tomar posse. Nós temos que ser um Neemias. Neemias lutou para reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém estavam todos em ruínas. Sim. E ele estava distante, né? E ele não era um soldado, ele era apenas um copeiro. Mas ele era um copeiro que se entregou ao propósito de Deus. E Deus deu força para ele para reconstruir os muros. Então, às vezes, a pessoa não precisa ser um soldado, tá com escudo, com espada, preparado, não. Ela só precisa se colocar como uma pessoa que se coloca à disposição de Deus. Em oração, em jejum, se unir nessa luta, nessa peleja, junto com a gente. Porque a nossa bandeira tem que ser Cristo. Pastor Alex, com relação à unidade, eu só vi uma única coisa que foi capaz de destruir a desunião. Chama-se relacionamento. Os pastores precisam aprender a fazer o que nós estamos fazendo aqui agora. Sentar numa mesa e conversar. Porque enquanto ficarem distantes e vendo apenas a miragem das informações, o inimigo sempre vai trabalhar nesse distanciamento. Quando você senta, quando você conversa, quando você conhece. Hoje a minha admiração pelo pastor Alex aumentou 3 vezes mais. Por quê? Porque eu conheci a história dele. É simples assim.
Mas enquanto você olha para alguém e você não conhece a história de vida dele, você não sabe valorizar e nem ter empatia. Dizer, poxa, mas ele tá fazendo um trabalho tão legal, tão bom, tão importante. Porque agora eu sei. Eu sentei à mesa, eu tomei um café com o pastor Alex. E o café tá bom. Ah, meu amigo, aqui o café sempre tem que estar bom, porque se não tiver bom, a diretora é quem paga. Então, essa problemática nossa só vai ser resolvida no dia que todos nós aprendermos a sentar na mesa e conversarmos um com os outros. Eu tenho conseguido isso aqui. Pessoas com lideranças que não se comunicavam e a gente consegue fazer com que eles sentem à mesa, um conheça a história do outro. Esse programa, inclusive, atende a esse chamamento. Todos os pastores, pastor Anderson, um abraço para você, pastor Anderson. O podcast com o pastor Anderson aqui foi tão emocionante, porque ele contou verdades aqui da história da vida dele, que uniu os pastores dele todos de maneira extraordinária, e todos estão vindo também falar para que a igreja conheça, porque o que é legal nesse podcast? Não é que vai ter multidões assistindo, mas é que seu povo vai conhecer mais sobre Alex. Tenho certeza que o pessoal da igreja universal, por onde o senhor passou, por onde o senhor foi, até fora do estado, se o senhor mandar o link desse podcast, ele vai dizer assim, caramba, eu não sabia que o pastor Alex tem essa história. O que a gente precisa fazer é isso, um saber da história do outro, gerar relacionamento. Não tem um poder mais atuante, mais eficaz do que o poder do relacionamento. Então, se os pastores aprenderem a ter esse tipo de entendimento, se reunirem sempre, estarem conversando sempre. O problema é que a gente só se reúne em período eleitoral. E aí se criam-se chamamentos. O que os pastores entendem? Eu estou sendo apenas utilizado. Sim. Então isso precisa ser reavaliado. E a gente tem que falar sobre essas coisas sim, porque a gente precisa mudar isso. E nós somos um povo abençoado. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Precisamos aprender a amadurecer o nosso entendimento e nos comunicar. Isaías 11 fala sobre isso. O leopardo e o boi andavam juntos. Ou seja, está dizendo o seguinte, pensamentos distantes, diferentes, mas aprenderam a andar juntos. Então é isso. É isso aí. Pastorzão, obrigado. Eu que agradeço. Por esse tempo tão maravilhoso disponível. Se tiver mais alguma informação, por favor, as câmeras. Você quer fazer outra? Quer fazer a foto? Então vamos lá fazer a foto aqui para o pessoal da produção fazerem aí a cobertura. Muito obrigado pela disponibilidade, tá? Espero que não seja a última vez, que seja a primeira de muitas vezes. Vou convidar sempre o senhor para estar aqui trazendo esclarecimento do seu mandato, da sua atividade, do seu trabalho. Fortalecendo também os programas sociais que o senhor está à frente, e que Deus nos abençoe para que a gente possa estar sempre juntos fazendo esse trabalho, tá? Muito obrigado. E esses projetos que nós falamos aqui hoje são os projetos que nossa autoria, né? Mas nós temos vários projetos que nós apoiamos, e da outra vez que viemos aqui nós vamos falar sobre eles. Eu que agradeço pela oportunidade, pastor. Estou sempre à disposição. Amém, pastor Alex. Deus abençoe. Obrigado você que está aí também nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de dar o seu like e de compartilhar esse podcast, por favor. Envia para todo mundo que você conhece aí, porque a história do pastor Alex foi pastor aos 13 anos, aliás, foi pastor aos 15 anos, se converteu aos 13 anos sozinho, foi para a igreja. Olha que coisa linda. É um chamamento, é um chamado. Então essa história precisa se reverberar por todos os locais para chegar nas pessoas que querem também conhecer Jesus. Aceite Jesus como seu Salvador. É a única solução para a tua vida. É a solução que teve para Alex, teve para Ari e teve para todos que estão aqui. Sem Jesus, nem tente, tá bom? Se quiser ajudar o nosso instituto, tá aí também o QR Code. Se quiser mandar sua oferta, será muito bem-vinda para ajudar o nosso programa e ajudar toda a nossa estrutura aqui. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e até o próximo Me Conta Aí.